Hoje iniciaremos mais uma série daqui do canal do YouTube sobre casos e assuntos bastante pertinentes e importantes sobre epilepsia. E também, caso você queira saber mais sobre conceitos, situações introdutórias, assuntos mais introdutórios, vai lá no começo do canal que eu falo um pouquinho o que é uma crise, o que é epilepsia, os tratamentos, e são assuntos que seriam importantes para as próximas aulas. Um assunto bastante importante e muito frequente é sobre crise febril. E não é um quadro de epilepsia, mas é muito comum a gente se deparar tanto num pronto-socorro, quem é médico, ou em algum familiar, e a gente ficar naquela dúvida: é uma crise febril, é uma epilepsia que foi desencadeada por febre? Então, vou falar hoje vários conceitos que, ao final, eu acredito que a gente vai conseguir abranger as questões, os questionamentos que eu recebo sempre aqui. Crise febril é uma crise epilética, mas é uma crise epilética numa criança pequena, então de 6 meses a 6 anos, que aconteceu junto com uma febre. Então, febre a partir de 37,8, 38, pode ser uma febre um pouco mais alta. E isso é uma entidade muito frequente, isso é muito comum nas crianças pré-escolares, nas creches, em casa mesmo. Eu tenho um filho que hoje tem 15 anos e ele teve uma crise febril que a gente chama de crise febril única, certo? Não pode estar em vigência de um processo infeccioso no sistema nervoso central. Então, por exemplo, uma crise desencadeada por uma meningite não é considerada uma crise febril. A crise febril ela é causada não pela febre, mas são vários fatores e o principal deles é a causa genética. Então, nós temos estudos que mostram que é uma causa que nós chamamos poligênica, que são vários genes que estão relacionados, e multifatorial, não só os genes, mas o meio ambiente também propiciando. Então, nós temos uma criança que tem uma predisposição genética a crises febris e que desencadeia uma crise epilética na vigência daquele episódio febril. Como tratar essa crise? Então, no pronto-socorro, trata-se como qualquer outro tipo de crise. Então, com um remédio chamado um diazepam, um midazolam, e se a crise for uma crise mais prolongada, pode se fazer aqueles medicamentos que nós estamos habituados, como a fenitoína, o fenobarbital, mas a maioria das crises não costuma ser prolongadas. E a gente vai falar sobre isso, sobre os tipos de crise febril. A crise febril simples, que acomete em torno de 70% das crianças, são crises que a gente chama generalizadas, que acometeram os dois lados do cérebro e são curtas, então menos de 5 a 10 minutos, e que elas não se repetem em 24 horas. Então, essa é a mais comum. Um outro tipo, que a gente chama de crise febril complexa, que acomete em torno de 30% das crianças, são quando as crises são focais, ou, na verdade não precisa ser ou são crises que são prolongadas, mais que 10, 15 minutos, e que ou podem se repetir em 24 horas daquele episódio.
o risco de recorrência das crises, então eu vou falar em duas possibilidades. Risco de que a crise se repita, a crise febril repita, ou também o risco da criança que teve uma crise febril apresentar epilepsia. O risco maior para quem tem crise febril e as crises se repetirem é a idade. Se a idade for menor que 2 anos, é um fator de risco. O outro fator de risco é a história familiar. Se você tem história familiar de pessoas muito próximas que teve crise febril, também é um fator de risco. E também a temperatura, se for uma temperatura baixa, também é um fator de risco para crise. A gente tem um risco geral de 30% a 40%, mas quando você tem mais de um fator de risco, essa probabilidade ela pode aumentar. Um fator de risco, 23%, e 4 fatores, 76%. Então, se a criança tiver a questão da idade precoce, a história familiar, a temperatura e o tempo de crise menor que 1 hora entre a febre e a crise, nós temos um fator de risco bem aumentado, em torno de 70%. Agora, com relação à epilepsia, então uma criança que teve uma crise febril desenvolver a epilepsia. Então, esse risco é muito baixo, mas nós temos alguns fatores que predispõem mais a acontecer. Então, o exame neurológico anormal, a história de crises afebris e epilepsia na família e ter uma crise febril complexa. Então, no geral, esse risco é em torno de 3%. Ele é baixo, mas quando você tem um fator, 2 fatores ou 3 fatores, aí esse risco aumenta. Então, uma criança que já tem um exame neurológico anormal, já tem histórico de familiares com epilepsia e também aquela crise que não é a crise simples, crise febril simples, tem um risco maior de ter epilepsia. Mas mesmo assim, o risco ainda é baixo se não tem muitos fatores. Sobre o tratamento. Hoje está definido que o tratamento, ele é o tratamento da crise. Você não precisa fazer tratamentos que a gente chama de preventivos, profiláticos, porque foi definido pelas sociedades do mundo, né, sociedades americanas, europeias, que o risco e o benefício entre tratar e não tratar com profiláticos foi mais benéfico o não tratamento. Lógico que tem algumas exceções e que pode ser discutidos caso a caso. No caso de tratamentos que a gente fala profiláticos, que a gente fazia bastante anteriormente, são casos, né, que as crises se repetem, tem mais riscos de recorrência e que são benzodiazepínicos, mas que hoje a gente não está recomendando de forma habitual. A questão e se não for crise febril? Então, vou colocar aqui algumas condições que podem a gente falar sobre o diagnóstico diferencial. Então, nós temos uma condição, que é uma condição genética, que nós chamamos de GEFES+, que é uma epilepsia genética com crises febris plus. Essa sigla é em inglês, que significa exatamente uma crise febril, né, uma crise com febre, não vou colocar febril, uma crise com febre, uma criança que foge da faixa etária, provavelmente vai ser uma crise febril complexa e que já remete a algum quadro genético. O mais comum deles é o SCN1A. Então, são crianças
que às vezes foge da faixa etária aí da crise febril, então crianças muito pequenas, que têm crises prolongadas e normalmente focais e que, né, acabam levando para UTI, tendo que fazer outros medicamentos e que posteriormente vão começar a ter crises afebris. Então é uma epilepsia, mas a primeira crise geralmente ela é desencadeada por febre. Então é importante a gente lembrar desse diagnóstico porque, por exemplo, um pediatra que pega uma criança que teve uma crise de 30 minutos, 40 minutos, que teve que ir para a UTI, tem que levantar essa bandeira de que pode ser uma epilepsia genética. Não só o SN1A, a gente tem o SN2A, tem o SN1B, o GABRI-G2, STX-BP1, o SN2A, o GABRI-D, o FG-F13, são tipos de epilepsias genéticas que cursam com crises febris plus. Uma outra situação que a gente se depara também é aquele que a gente chama de estado de mal epilético febril. Então, uma criança que tem uma crise complexa que dura mais que 5, 10, 15 minutos, às vezes até 30 minutos. Então, o tratamento é o tratamento habitual, mas levantar a suspeita que pode ser uma epilepsia de causa genética. Uma outra situação que a gente também tem são casos de crianças, principalmente meninas, que nós chamamos de crises em clusters e muitas vezes desencadeadas por febre, né? Pode ser uma pós-vacina, pode ser uma infecção viral ou bacteriana e que a criança começa a ter uma crise, às vezes não é uma crise longa e que às vezes vão durar dias, né? E a gente chama isso de clusters que são agrupamentos. Então existe uma condição genética, que eu já falei aqui outras vezes, que é a epilepsia, encefalopatia epilética pelo PCDH19, e que é muito comum esse histórico de crises desencadeadas por febre e agrupadas. E tanto é que as sociedades de epilepsia colocaram como esse fenótipo, crises em clusters desencadeada por infecções ou febre, que é a epilepsia agrupamento pelo PCDH19. E por último, uma outra condição que também às vezes é confundida com crise febril, são aquelas condições que nós chamamos assim, a criança teve um quadro febril ou infeccioso e que posteriormente começou a ter crises, e geralmente são crises de difícil controle. E nós chamamos isso de FAIRES, que é uma condição, que é um subtipo do NORSE. NORSE quer dizer New Onset Refractory Status Epilépticos. Então, é um status epilético, uma epilepsia de difícil controle, que iniciou de repente, né, de início repentino. E o FAIRES é uma sigla também, chamado Febrile Infection Related Epilepsy Syndrome. Então, o FAIRES tem um quadro de febre, o NORSE não, né? Então, o NORSE ele é um quadro mais amplo e o FAIRES é um subtipo. Pode acontecer em crianças, pode acontecer em adultos e acontece, a gente tem uma classificação, né, nos artigos que começa entre 2 semanas até 24 horas, né, o quadro da febre, da infecção, até o início da epilepsia. E isso sugere um quadro que a gente chama de autoimune. Então, são
crianças, adultos com desenvolvimento totalmente típico e que começam a ter crises, e crises são de difícil controle, podem ou não estar associados com o quadro febril ou infeccioso. Isso a gente tem que pensar nesses autoanticorpos e que podem estar relacionados com alterações imunes. O líquor é muito importante, fazer toda a triagem infecciosa, iniciar o tratamento mais precoce possível, que seria a imunoglobulina, o corticoide, medicações, às vezes também imunossupressoras. Pode ser feito também em casos muito mais graves, a plasmaférese. Então, são vários tipos de tratamento para a gente tirar aquela criança, aquele adulto daquele estado. A dieta cetogênica, nesses casos, também é importante, que também tem uma resposta um pouco mais eficaz. Bom, eu vou fazer um resumo breve do que a gente falou e a gente parte para o segundo assunto, que é a pessoa que teve uma crise epilética única. Eu falei hoje sobre o que é uma crise febril, uma criança de 6 meses a 6 anos, que é uma crise epilética, que não está relacionada com um processo infeccioso de origem central, uma meningite, uma meningoencefalite, e que pode ser do tipo febril simples ou complexa. E existem riscos, mas são riscos baixos, tanto da crise se recorrer, apresentar outras vezes. O principal dela é a idade, menor que 2 anos, e crianças que também podem ter o risco maior de epilepsia. No geral, em torno de 3%, mas dependendo de alguns fatores, principalmente o exame neurológico anormal, tudo, pode ter epilepsia também. Eu falei sobre o tratamento, que a gente não faz hoje normalmente, o tratamento profilático, exceto em algumas condições, e falei dos diagnósticos diferenciais, que é o GEFS Plus, a crises em clusters do PCDH19, o NORCE e o FIRES. Nós ficamos por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo.